Oi, amigos. Bom, eu tô recebendo bastante mensagem aqui no meu direct, perguntando, né, sobre o processo seletivo do Exército que está em aberto, pedindo opiniões, dicas, né, de como deve se fazer essa inscrição. Então, eu resolvi gravar um vídeo para vocês, né, explicando tudo sobre como é ser militar, como é que foi essa fase, né, de inscrição, de participar desse processo seletivo. Então, vou estar gravando aqui um vídeo para vocês com bastante detalhes, né, sobre todas as fases, de que acontece essa inscrição, até mesmo a data da incorporação, né, onde você assume aí, né, o concurso público, e aí um pouco da minha experiência aqui como militar, né, no Exército Brasileiro. Então, vou estar gravando um vídeo para vocês explicando todos os detalhes, tá bom? Então, amigos, como prometido, eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre a minha experiência, né, a minha vivência como militar. Bom, eu estou já no Exército Brasileiro já tem 4 anos, né, então minha incorporação foi no dia 1º de março de 2020. E eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa experiência da qual eu estou tendo durante, né, esses anos. Então, hoje nós estamos no mês de agosto de 2024 e eu tenho bastante amigos, conhecidos que estão me perguntando, né, sobre o processo seletivo que está em aberto. Uh, Vou falar da minha experiência, né? Mas é importante ficarem cientes que, assim como todo processo seletivo, o edital é uma particularidade. Então, cada edital tem a sua particularidade e pode acontecer que, na minha época, né, durante o meu edital, foi cobrado, foi exigido situações, documentos, experiências, né, profissionais, que no edital atual esteja exigido de outra forma, de outra maneira, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo seletivo, que é de nível federal, né? Então, o Exército Brasileiro é um concurso público de nível federal e ele possui duas definições, né, do concurso público federal. Hoje, o Exército Brasileiro tem a classificação, né, de editais para temporários e para de carreira. Né? O que diferencia um do outro é o tempo de duração, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, o meu concurso público eu fiz na modalidade temporária. Né? Mas antes de falar um pouquinho sobre o que é concurso público, né, do Exército Brasileiro na forma temporária, eu vou explicar para vocês o que é o de carreira, né? Diferenciar um do outro. Bom, o concurso público federal de carreira praticamente acontece da mesma forma que o de temporário, só que diferencia algumas situações, né? Durante o edital, esse concurso público é feito várias fases, né? O de carreira, ele participa da inscrição, né? No interesse, na manifestação do interesse de participar desse concurso público. Então, é realizada a inscrição. Durante essa inscrição, ele é submetido a realizar provas, né? Prova escrita. Na aprovação, na classificação da prova escrita, ele é submetido a fases, né, classificatórias ou eliminatórias de inspeção de saúde e de teste de aptidão física, né, que é a prova prática, teste físico. Né? Eu vou falar um pouquinho mais do que seria esse teste físico mais para frente. Então, o de carreira, ele faz a prova escrita, ele sendo classificado, ele passa pela fase classificatória e eliminatória, que é o teste de saúde, né, e aí, então, o teste físico. Sendo aprovado nessas três fases, esse candidato, né, quando ele já realizou a sua inscrição com o concurso público do Exército Brasileiro de carreira, né, então ele já está aprovado, né, já passou por todas as fases e então ele vai ser convocado para incorporação para o estágio de adaptação ao serviço militar. Esse estágio de adaptação ao serviço militar, ele se torna um aluno
um aluno militar, né, um aluno da escola militar, onde ele passará por vários treinamentos, né, preparando ele para a realidade, né, para a vida militar. E normalmente, né, diferencia essa fase de aluno entre 8 meses a 2 anos, né? Isso vai depender aí de qual especialidade, né, de qual inscrição que ele realizou, né? Por que eu falo isso? Porque no Exército Brasileiro nós temos aí os militares, né, que são de infantaria, de artilharia, de saúde, de cavalaria, né? Então, cada um dessas formações, ela diferencia aí o tempo que eles estiveram como alunos, né? Por exemplo, de infantaria, eles ficam até 5, 6 anos como alunos estudando. Então, varia muito entre, né, qual o concurso que ele prestou, né? No caso da duração dele como aluno, né? De tempo de adaptação ao serviço militar como aluno. Podendo, né, ser de 8 meses, 2 anos, até 5 anos, né? 5 a 6 anos. Essa parte de carreira eu não tenho muito conhecimento, né? Então não tenho como eu falar para vocês com tanta propriedade, né? O meu concurso público, eu me inscrevi na modalidade de temporária, até mesmo porque de carreira no início, né, quando eu me inscrevi, eu tinha bastante interesse, estava estudando, né, para fazer a prova e me tornar, né, um militar de carreira. Entretanto, a idade, né, pesou um pouco para poder participar desse concurso público. Então, quando o militar ele faz a inscrição, né, de carreira no edital, tem que ficar muito atento ao edital, né, ler todas os critérios, né, que lá são descritos. Então, no de carreira, um dos critérios, né, é a questão da idade. Então, a idade pesa muito, né, na hora de for participar desse concurso público. Então, eu vou falar para vocês sobre a modalidade temporária. Eu fiz a minha inscrição no ano de 2020, então o meu edital está um pouco diferente desse edital de hoje, né, o atual. Na minha época, o edital, né, eu participei da fase da inscrição. Nessa fase da inscrição foi feita online, né, pelo site da 12RM, né, 12 Região Militar. E não foi necessário, nessa época, submeter a cópias, né, escaneadas dos meus documentos que estavam sendo preenchidos durante, né, a minha inscrição. Né? Hoje já teve algumas alterações, né, pelo que já me disseram aí, esse novo edital que está em aberto, já tem a necessidade, no momento que você se inscrever online, você já enviar a cópia dessas documentações que você está informando lá. Então, por isso que é muito importante, né, quando vocês for preencher a inscrição de vocês, fazerem com bastante calma, com bastante cautela e colocar apenas as informações que você tem como comprovar que elas realmente são verdadeiras, tá? Então, feito isso, né, a sua inscrição online, você tem que ficar muito atento ao que o seu edital pede. Então, é muito importante você ler o que está escrito no seu edital lá, preencher todas as informações, né, que eles estão requerendo, para que você não seja desclassificada com uma ausência de informação que você deixou de fornecer. Então, eu sempre aconselho muito você ler mais de uma vez o seu edital para você interpretar da melhor forma correta, né? Então, depois que eu fiz a minha inscrição online, né, passou um período lá no cronograma, né, de acordo com o cronograma deles, aonde eles fizeram a divulgação da classificação, né? Então, na minha época, no meu edital, já tinha a classificação pelo número de vagas, né, quantas vagas precisariam para tais especialidades e o local que precisaria desse profissional lá, tá? Então, eu sou do Serviço Técnico Temporário, né, OTT, na especialidade como enfermeiro, tá? Então, na minha época, o meu edital precisava de uma vaga, era uma vaga apenas, né, para a região aqui de Rondônia, né? Então, era apenas uma vaga para a região que eu estava pleiteando a vaga, né? Pleiteando ali o interesse desse concurso público.
Quando saiu o resultado da minha inscrição, né, na minha inscrição eu coloquei lá minha formação, né, qual é a minha área de nível superior, né, o OTT é de nível superior, da qual eu sou formada. Aí preenchi também as minhas especialidades, né, minha experiência, todos os quesitos que estavam sendo solicitados lá no edital eu preenchi. Então eu saí na classificação, né, quando foi classificada a pontuação, saí em primeiro colocado, né, então eu fui a candidata que ficou em primeiro colocado. E então, com esse resultado, né, sendo da primeira colocada até a 10ª colocada, nós fomos convocados para a segunda fase, né?